Então, gravando. Compartilhar a telinha aqui com vocês. Pronto. Eu falei página 58, mas eu preciso fazer um apanhado da última aula. Qual é o apanhado da última aula? Vou deixar aqui, nessa última parte, que é o seguinte. Na última aula de quinta-feira passada, eu falei com vocês, eu fiz uma introdução sobre o que levou o Brasil à formação dos partidos políticos. Falei para vocês quais eram as características de cada partido político, o partido português, o partido brasileiro e o partido radical, liberal radical. É importante que vocês se lembrem também que isso acabou levando a alguns problemas. Por exemplo, de não aceitarem questões que incomodariam a eles. Por exemplo, no Partido Brasileiro, como era um partido formado por fazendeiros, principalmente, né, pessoas de grande posse, eles não queriam a libertação dos escravos, mas queriam, por exemplo, a independência. Já o Partido Liberal Radical, como eles não tinham um poder aquisitivo muito elevado, eles queriam total independência, independência de Portugal, eles não queriam escravidão, ou seja, eles queriam o que era correto. E o Partido Português, eles queriam manter o Brasil como colônia de Portugal do jeito que sempre foi. Ou seja, eram três. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu prender o cachorro aqui, peraí. Tá complicado. Vocês me escutam? Sim. Beleza. Sim. E aí, o que começa a acontecer? As províncias, elas começam a perceber, principalmente as províncias que davam mais dinheiro, elas começam a perceber que não é justo o que estava acontecendo. Já Dom João VI voltando para Portugal e Dom Pedro ficando aqui, Dom Pedro I, eles percebem que essa concentração de poder no Rio de Janeiro é injusta. Porque toda a produção, todo o lucro produzido por eles acabava vindo para o Rio de Janeiro, que era onde Dom Pedro estava. Então, isso vai gerar... Pela trás eu estava almoçando. Bom dia. Então, agora já tarde, né? Boa tarde. Então, toda essa concentração financeira, principalmente em Pernambuco, ela vinha para o Rio de Janeiro, o que acabou gerando um conflito muito grande de ideias. Tanto é verdade que agora eu vou começar a falar com vocês justamente sobre o que aconteceu nessas províncias de tentativa de emancipação, de se tornar independente, que é o que está na página 58. Então vamos lá. O que foi essa Confederação do Equador? Ó, eu quero que vocês marquem isso, tá? Tudo que eu vou ler aqui, ó, eu quero que vocês marquem até o Brasil, que diz o seguinte. Eu vou resumir, tá? A Confederação do Equador, pessoal, ela acabou sendo criada para poder impor a essas províncias, tanto do norte, quanto do nordeste, quanto do sul, que tudo que fosse produzido por eles fosse não desviado, mas transferido para o Rio de Janeiro. Ou seja, você produz e com o pagamento dos impostos, todos os lucros, ou praticamente todos os lucros que você tiver, vai vir para o Rio de Janeiro. Esse modelo que Dom Pedro I criou ficou conhecido como unitarismo. Por que unitarismo? Porque ele era o líder, né? Ele era o príncipe, agora já sendo considerado o rei, porque Dom João já tinha voltado para Portugal. E outra coisa, essas leis foram elaboradas por ele, junto com a Assembleia. E aí, o que ele queria tinha que ser feito, porque ele tinha aquele poder considerado poder moderador, sendo que ele podia acabar com a Assembleia, acabar com os políticos que lá estavam, a qualquer momento que ele quisesse. Então, todos os impostos que ele pudesse cobrar dessas províncias, por lei, teriam que ser pagas.
Tudo bem até aí? Aham. Beleza. Aham. Por que eu estou falando isso? Porque essa confederação do Equador foi justamente para poder lutar contra essa imposição imperial. Tanto é que a Confederação do Equador, que foi a junção dessas províncias, principalmente do Norte e Nordeste, lá do Pará, Pernambuco, esquecendo os nomes, do Ceará, da Paraíba, todos eles se juntaram e criaram essa confederação para poder lutar contra o Império, para poder lutar contra Dom Pedro I. Só que essa confederação ela foi reprimida com batalhas mesmo, tá? Tanto é verdade que em uma dessas lutas, em várias dessas lutas, o Império matava quem fosse preciso. Ele reprimia não só falando, eles iam às vias de fato, entravam em conflito mesmo. Tudo bem até aí? Tanto é verdade que um desses líderes que lutou aí na tentativa de emancipação de Pernambuco, Frei Caneca, ele acaba sendo morto, porque ele se tornou um dos líderes. Ele ficou tão insatisfeito, ele era da Igreja Católica, mas ele ficou tão insatisfeito, achava tão injusto essa imposição de Dom Pedro, que ele, Frei Caneca, está aqui, ó, ele foi à luta. Tanto é verdade que ele acabou sendo morto em uma dessas batalhas, em 1825. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, Dom Pedro, ele consegue durante um tempo manter, lembrando que Dom Pedro ainda está no Brasil, Dom Pedro I. Daqui a pouco ele vai embora. Mas lembrando que Dom Pedro ainda está no poder. Então essa derrota da Confederação do Equador acaba gerando uma insatisfação grande nessas regiões, lá no Nordeste, tá? Com Dom Pedro. Por quê? Dom Pedro falou que não ia fazer, que eles teriam que pagar. Eles tentaram brigar, Dom Pedro venceu com seu exército e criou essa insatisfação maior ainda. Tudo bem? Por quê? Porque mesmo depois dessas batalhas, lá no Nordeste, principalmente em Pernambuco, eles viram que mesmo depois da guerra, as suas produções lá no engenho do açúcar, né, da produção da cana-de-açúcar, dava dinheiro. Então eles ficaram ainda tentando conversar, depois da batalha, ficaram tentando conversar, ficaram tentando vencer na política. E é óbvio que Dom Pedro não aceitou essa imposição. Ok? Beleza. Como pouca desgraça é bobeira, para Dom Pedro, essa frase ela serviu. Por quê? Epa, passou muito. Voltando. Aí, voltando. Parei aonde? Aqui. Por que eu falei que desgraça pouca é bobagem? Dom Pedro teve que enfrentar esses conflitos no Nordeste, correto? E ele venceu. O Império venceu. E o unitarismo continuou sendo imposto. Só que o que acontece? Mesmo não tendo internet, mesmo não tendo televisão, mesmo não tendo rádio, as notícias também se espalhavam pelo país. E também chegou lá no sul do Brasil, na Cisplatina, essa notícia de que as províncias do Norte e Nordeste tentaram se desvencilhar. E como os nordestinos e os nortistas, os provincianos, estavam insatisfeitos lá no sul do Brasil, a região ali da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, que pertencia ao Brasil, eles também estavam insatisfeitos. Mais para frente eu vou falar sobre a Guerra dos Farrapos também. Vocês vão ver que os sulistas também estavam insatisfeitos. Então, o que aconteceu? Por que desgraça pouco é bobagem? Porque essa insatisfação da população da Cisplatina acabou levando, logo depois dessa confederação do Equador, acabou levando Dom Pedro a entrar em mais uma guerra, agora na Guerra da Cisplatina, contra a Argentina. Só que a Argentina não era... Por que contra a Argentina? Porque a Argentina queria anexar a Cisplatina a eles. Daí, pessoal,
que vem, pelo menos historicamente falando, é que vem a rusga entre o Brasil e a Argentina, porque nós tínhamos um território, a Argentina tentou tomar e nós não deixamos. Só que o que acabou acontecendo? No meio dessa guerra entre Brasil e Argentina, pela Cisplatina, Dom Pedro gastou muito. Dom Pedro gastou muito dinheiro, ele gastou as reservas que tinham aqui, e além do mais morreu muita gente mesmo. E no final de tudo, não ficou nem com o Brasil nem com a Argentina, porque a Argentina deu um golpe de mestre. Qual foi esse golpe? A Argentina viu que ia perder para o Império Brasileiro, e aí a Argentina, ao invés de tentar conquistar a Cisplatina, o que eles fazem? Eles apoiam a independência da Cisplatina. Então a Cisplatina deixa de se chamar Cisplatina e passa a se chamar Uruguai. Então não fica nem com o Brasil, nem com a Argentina. Tudo bem até aí? Tranquilo? Aham. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que desgraça pouco é bobagem? Então, Dom Pedro já tinha investido muito dinheiro nas lutas do Nordeste. Investiu mais dinheiro e perdeu mais soldados ainda na Guerra da Cisplatina. E para piorar, em 1831 ele acaba tendo que voltar para Portugal. Anotem essa data aí, ó, por favor, tá? 1831. Por quê? Depois disso tudo, Dom Pedro ficou muito mal visto. Espera aí que tem alguém falando no chat, deixa eu ver. Manda depois o que, Carla? O link, o quê? Depois você fala aí que eu vejo. O negócio do ano, porque eu perdi a caneta aqui. Ah, tá. 1831, tá aí, ó. Opa, não foi? Peraí. 1831. Pronto. Beleza? E aí, essa data é importante por quê? Porque não foi só uma coisa que aconteceu que acabou levando Dom Pedro a largar o Brasil e voltar para Portugal. Além de todas essas guerras que eu acabei de contar para vocês, pessoal, Dom Pedro estava muito mal visto aqui no Brasil. A insatisfação da população com Dom Pedro era muito grande, porque ele ainda vivia numa, vamos dizer assim, com uma ideia do período em que a Europa vivia sobre o domínio dos reis, sobre o regime dos reis. E Dom Pedro fazia isso aqui, mandava e desmandava do jeito que ele quisesse. Só que ele viu que a população estava tão insatisfeita, que ele resolveu voltar para Portugal para ele não perder o direito ao trono lá de Portugal. Ué, Ronaldo, como assim? O que aconteceu? Isso tudo estava acontecendo aqui no Brasil. E o que o Miguel, que é o irmão dele, queria fazer em Portugal, porque ele assumiu o trono lá, acabou fazendo com que Dom Pedro tomasse uma decisão muito difícil. Dom Pedro I, ele acaba voltando a Portugal, ele batalha com o irmão dele, que é o Miguel, e ele assume, vamos dizer assim, o reinado em Portugal. Isso foi até a pedido da própria corte portuguesa lá em Portugal mesmo. E no Brasil, ele deixa o filho dele, Dom Pedro II, né? O Pedro de Alcântara, que veio se tornar Pedro II, aos cuidados do... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Espera aí que eu vou lembrar. Aos cuidados do José Bonifácio. Só que Pedrinho, ele era pequeno, ele não podia assumir vamos dizer assim, essa bomba, né? Ele era uma criança. E aí, durante um tempo, o Brasil foi liderado, como nós já vimos nas aulas passadas, foi governado por um grupo de colegiado. Tá certo? Tudo bem até aí? Ou seja, o Brasil não era liderado nem por Dom Pedro I, nem por Dom Pedro II ainda. Ele foi administrado durante um tempo por regentes, um regente de cada região. Ok? Turma?
Uhum. Então, beleza. Alguma pergunta? Não. Então, Não. vamos lá. Então, o que que aconteceu para Dom Pedro abdicar daqui e voltar? Já expliquei para vocês, mas vamos lá. Essa crise econômica, durante o primeiro reinado que foi de Dom Pedro, lembra que eu falei que em 1831 ele foi embora? Então, quando começou essa ideia? Começou quando Dom João já estava em Portugal, Dom João VI, né? E aí ele retira o dinheiro do Brasil, o dinheiro que ele tinha trago para cá e colocado no Banco do Brasil que ele criou, ele retira, ou seja, o dinheiro português que estava aqui, português entre aspas, né, brasileiro, que os portugueses tomaram não, criaram em cima das nossas riquezas, ele retirou. E aí isso já foi um princípio de desespero, porque sem o dinheiro do Banco do Brasil, como que nós iríamos fazer as nossas relações internacionais? Além dessa questão da retirada do dinheiro de Dom João, Dom Pedro I estava naquelas guerras que eu já citei para vocês. E essa crise só aumentando e Dom Pedro pegando mais empréstimos e mais empréstimos com os britânicos, com os ingleses. O que acaba acontecendo? O processo de independência acaba ficando muito caro, porque não houve uma batalha. Lembra que não teve batalha? Porque o Partido Brasileiro lá conseguiu engambelar Dom Pedro Mais ou menos. e aí Dom Pedro nesse fervor todo, ele declara independência ou morte, mas na verdade essa independência ela foi paga, não foi uma batalha, porque o partido brasileiro não queria a participação da população, não queria a participação dos escravos, porque tinha medo que essa participação popular pudesse gerar um fervor aí e que essa independência acabasse gerando uma finalização, vamos dizer assim, da escravidão. Eles não queriam. Então, eles incentivaram Dom Pedro mesmo a pagar essa independência. Beleza. Essa independência acaba custando caro. E as revoltas acontecem, como eu já falei com vocês. No caso da Confederação do Equador, das províncias do Norte e Nordeste, e também na Guerra da Cisplatina. Beleza? Isso foi um resumo aí do que eu já expliquei para vocês até agora. Bom, posso continuar? Pode. Pode. Então, na tentativa de Dom Pedro melhorar a economia, ele faz algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa que ele fez, ordenou o aumento da fabricação de papel moeda. Nós já sabemos que isso é errado. Quando um país está mal economicamente e ele manda produzir mais papel moeda, vai ter mais papel com menos poder de compra. Ou seja, isso desvaloriza o poder da moeda. Vocês concordam comigo? É questão da Peraí, procura. como assim? Porque Não. o que Dom Pedro pensou? Poxa, nós estamos endividados. Nós temos pouco dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar imprimir mais papel de Ó, vou dinheiro. falar. Um dia desses, aqui na minha casa, a gente estava até falando isso. Hum, Porque no Brasil tem a Casa da Moeda, né? Que uhum, fabrica o dinheiro. sim. Então, se a gente está sem dinheiro, por que não fabrica mais? Porque esse dinheiro, na verdade, ele é papel, né? Se você olhar friamente, o dinheiro é um papel. Quando se gera muito papel, e todo mundo tem acesso a esse papel, infelizmente, acaba gerando uma desvalorização da moeda. Então, infelizmente, Lana, para um país capitalista, o dinheiro ele não pode ser produzido em grande quantidade. Tanto é verdade que a Casa da Moeda só gera mais papel quando as notas velhas são trituradas ou queimadas, porque senão a nossa moeda ela se desvaloriza. Porque Entendi. pensa no seguinte, eu e você e mais alguém, nós queremos comer um batom, aquele chocolate, correto? Uhum. E aí só tem um batom vendendo. O cara vende esse batom a R$ 10 e nós vamos lutar para ver quem vai comprar. Se tem 10.000 batons ali para a gente poder escolher e a gente só quer comer um e o cara precisando vender, a gente vai pagar menos e ele vai aceitar. Então essa é a lei da procura e da oferta que faz com que a moeda não possa ser impressa, né?
em grande quantidade. Tá bom? Uhum. Então, além de todas as batalhas, essa foi um dos erros grandes de Dom Pedro. Outra coisa que Dom Pedro fez também, que eu já comentei com vocês agora alguns minutos atrás, é que o pai dele morre lá em Portugal. E quando o pai dele morre, Dom João VI, o que ele tem que fazer? Ele tem que voltar como herdeiro que ele é da coroa portuguesa, ele tem que voltar. Quando ele volta, ele acaba acaba deixando o Brasil. Só que antes disso, Dom Pedro tenta abdicar do trono português. Olha só, hein? Dom Pedro ele queria ficar aqui. Porém, com o golpe do seu irmão, no caso Miguel, que eu já falei com vocês lá em Portugal, Dom Pedro precisa voltar para Portugal, acaba tendo uma mini guerra entre eles lá. Mini não, porque pessoas morreram, né? Houve uma guerra e ele acaba deixando seu filho aqui, Pedro II, sob os cuidados do Bonifácio, José Bonifácio. Tudo bem? Tranquilo? Alguma Sim, dúvida? tranquilo. Então vocês entenderam, eu expliquei para vocês toda a página 59, tá? Vocês entenderam o porquê que Dom Pedro saiu do Brasil e voltou para Portugal? Se quiser, eu repito. Alguém quer que eu repita? Repete. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu voltar na página lá para vocês poderem ver do que eu estou falando. Vou fazer um resumo rápido. Igual o cara do Império Zadê, ele fala. Já viram o Império Zadê? Não. Vale a pena. É um canal no YouTube que ele conta a parte da história, só que com desenho. É legal. É bem resumidinho, vale a pena. Mas vamos lá. O que acontece? Lembrando que a data do primeiro reinado foi de 1822 a 1831, ou seja, a época que Dom Pedro I assumiu como príncipe regente aqui no Brasil. Entendido isso? Aham. Beleza. Durante esse período do primeiro reinado, já existia, mas aumentou ainda mais a insatisfação das províncias do norte, do Grão-Pará principalmente, e do nordeste, sendo liderado pela Paraíba e Pernambuco. Tudo bem? Uhum. Beleza. Eles se juntam criando a Confederação do Equador, para eles poderem tentar se desvencilhar do Brasil. Por que eles queriam se desvencilhar do Brasil? Porque Dom Pedro, na primeira Constituição do Brasil, lá em 1824, ele impõe a lei de que todas as províncias pagariam impostos à coroa. No caso, viria para o Rio de Janeiro. E foi o que aconteceu. Então, tudo que era produzido no Brasil, desde a Cisplatina aqui embaixo, ao sul, até o Grão-Pará, lá no extremo norte, tudo que era produzido no Brasil teria que ser pago imposto, e esse imposto viria para o Rio de Janeiro, que era onde Dom Pedro I estava. Beleza? Tranquilo? Yes. Beleza. E aí, isso acaba gerando uma insatisfação muito grande, e o primeiro a se rebelar e tentar se desvencilhar do Brasil foram as províncias do Norte e Nordeste. O que Dom Pedro faz? Ele leva seu exército até lá, briga com todo mundo, muita gente morre, mas o Império consegue vencer. E aí, essas províncias continuam dentro do Brasil. Não conseguiram sair. Só que Dom Pedro fica enfraquecido, porque as lideranças do Nordeste tentam politicamente tirar Dom Pedro do poder. Tentam fazer com que ele entenda que era justo eles não pagarem tantos impostos. Acaba que não dá certo. Só que essa notícia chega até a Cisplatina, aqui ao sul, e a Cisplatina também tenta se desvencilhar do Brasil, do Império, né? Sabendo que o Rio de Janeiro, que o Império já estava enfraquecido. Dom Pedro entra em mais uma guerra e essa guerra acaba sendo derrotado. Só que não pela Cisplatina nem pela Argentina. O Brasil acaba sendo derrotado porque o seu maior inimigo, a Argentina, num golpe de mestre,
acaba apoiando a Cisplatina a ser independente. Então aí o Brasil, depois de muita batalha, depois de perder muitos soldados, acaba perdendo a Cisplatina. Então a Cisplatina se desvencilha do Brasil e se torna um país independente. Então Dom Pedro fica muito mal visto aqui no Brasil, tá? E também continua cobrando esses impostos altíssimos, principalmente da região Nordeste. Aí eu não falo aqui do Sudeste, pessoal, porque São Paulo, Espírito Santo, esses territórios aqui, eles até gostavam, porque esse dinheiro vindo para cá acabava também sobrando ali para essas regiões mais próximas. O que acontece? Em 1831, o Dom Pedro I, ele acaba tendo que deixar o trono brasileiro, só que primeiro ele não queria continuar aqui mesmo com todo esse problema. Ele acaba tendo que deixar o trono porque ele faz algumas besteiras além da besteira de guerrear, mas por uma causa que eu até entendo que ele possa pensar que é correta, né, para não dividir o Brasil. Além disso, ele acaba criando, em 1829, ele acaba criando mandou produzir mais moeda, mais nota, desvalorizando ainda mais o nosso poder de compra. Para piorar a situação, o pai dele morre. Dom João VI acaba morrendo em Portugal e, vamos dizer assim, a elite portuguesa impõe a Dom Pedro I que ele tem que voltar a Portugal para poder assumir o trono, porque eles não estavam gostando de Miguel. E Dom Pedro assim faz. Ele volta em 1831, acabando o primeiro reinado no Brasil. Ele volta para Portugal, vence o irmão dele numa batalha e acaba deixando o filho dele aqui, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, aos cuidados de José Bonifácio. Tudo bem? Foi isso. Esse foi o resumo. E aí, antes de eu passar o dever de hoje, tem os dois últimos parágrafos aqui, ó, da página 60. Vamos chegar lá. Que eu quero que vocês marquem. Porque esses dois últimos parágrafos, ele fala dessa má administração que eu já contei para vocês. Ele fala como que Dom Pedro ele era considerado pelo povo displicente, mau administrador, autoritário, porque ele era mesmo, tá? Ele tinha pouca receptividade, ou seja, ele não ouvia muito bem os outros, não que ele era surdo, é porque ele não queria mesmo. Outra coisa importante, lá no final, essa crise política que ele acabou gerando aqui no Brasil fez com que ele tivesse que sair para Portugal, tá certo? Só que ele não durou muito tempo não, tá, gente? Quando ele saiu do Brasil em 1831, ele acabou morrendo em 1834 já em Portugal. Ok? Ok. Querem fazer alguma pergunta? Não. Não? Então, olha só. Tem esse exercíciozinho aqui, esses 3 para vocês fazerem. Amanhã nós temos 2 aulas de história. E amanhã eu pretendo, pessoal, chegar com vocês pelo menos até a página... Cadê? Até a página 66. Vai dar. Tem bastante coisa, mas vai dar. Tá bom? Façam um exercício. Qualquer dúvida eu tô aqui no chat para poder tirar. Ok? Bom. Bom exercício. Vou lá postar a aula de vocês. Tchau.